Olá, sejam todos muito bem-vindos. Continuamos o nosso papo sobre a educação dos nossos filhotes. E hoje eu trouxe uma proposta um pouco mais diferente. Aqui, a neuropedagoga Andréia Kiss. Eu trouxe a Andréia, convidei a Andréia porque ela tem uma visão maravilhosa de várias escolas. Todas a gente não pode falar, né? Você tem a visão de várias escolas, você recebe crianças de várias escolas. E eu quero muito uma análise sua de como é que você vê uma série de pontos. Você hoje está à frente da Bubble 7. Explica pra gente o que é a Bubble. Bom, a Bubble 7 ela é um sonho, né, meu e da minha sócia, Aline Fonseca. Nós temos, né, como premissa a formação de professores, porque os professores eles alcançam muito mais crianças. A diferença de você estar na intervenção, você estar ali com uma criança, por mais que eu tenha várias crianças no meu espaço de aprendizagem, quando eu consigo alcançar a equipe docente, não interessa de qual escola, eu tenho como alcançar mais crianças. Então, o principal objetivo da Bubble 7 é exatamente trabalhar essa parte da metacognição, que é aprender a aprender. E para isso eu preciso identificar como eu melhor aprendo. Então, hoje você trabalha com as crianças. Sim, e também com intervenções clínicas, formação de professores e mentorias também para neuroeducadores e também para adolescentes. Vocês já perceberam que eu vou explorar bastante a Andréia aqui, né? Quero saber tudo. Andréia, tem acompanhado as nossas entrevistas? Sim, acompanhei todas. Qual a sua avaliação? Oh, coisa boa. Qual a sua avaliação? O que é que você já sentiu de algumas escolas? O que você está achando? Bom, todas as entrevistas foram muito felizes. Pode falar a verdade. Sim, eu acho muito interessante. Gostei bastante da abertura das nossas escolas. É muito interessante essa comunicação. Porque no dia a dia, no chão de fábrica da escola, o que toda escola quer é um laço muito consistente com a família. De verdade. Então, quando você consegue chamar uma escola e essa escola, ela consegue passar para você que está sendo a porta-voz, né, de muitas famílias, isso é assim, é uma ação sem precedentes, né? E assim, eu achei todas as escolas assim muito consistentes, né? Elas todas se fizeram entender na sua proposta. Eu gostei bastante, tem sido muito positivo. Eu fiquei tão feliz de eles terem aceito o nosso convite. E, Andréia, mesmo antes da pandemia, um ponto que eu tenho batido muito forte é sobre a saúde mental e emocional das nossas crianças. Claro que com a pandemia isso é inquestionável, mas mesmo antes, você faz alguma relação da saúde mental das nossas crianças e o que elas estão vivendo nas escolas? Eu estou ficando louca ou tem pressão demais aqui? Bom, é o seguinte, o que acontece é que a pandemia causou aquela interrupção, então foi um lapso na aprendizagem, né? Primeiro, todo mundo tirou, principalmente as crianças, né? Sim. Principalmente as crianças saíram das escolas, ficou todo mundo em casa, ninguém sabia o que era que ia acontecer. E depois ficou todo mundo com saudade da escola, percebeu que de fato a criança não podia ficar em casa por diversas outras demandas que não somente pedagógicas são trabalhadas na escola. Socialização, interação, Perfeito. Todo esse processo. Mas eu me refiro mesmo antes, sem esse cenário da pandemia. Como é que você faz? Mesmo antes, essas habilidades socioemocionais, inclusive a base e o Fórum Mundial de Educação já trazia essa necessidade. Porque o que é que tem acontecido? Nós temos uma sociedade que cada vez coloca mais cedo a sua criança na escola por uma série de demandas, né? Nós, mulheres, estamos cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, cada vez mais cedo, então nós temos a nossa cria, então a gente precisa colocar a nossa cria num local saudável, responsável e pedagógico, né? Foi assim que eu fiz quando eu tive minhas crianças, né? Então, assim, cada vez mais cedo hoje você tem crianças de 1 ano, 2 anos nas escolas. Então, tudo isso traz uma demanda socioemocional. Por quê? Porque a criança, nos seus primeiros anos de vida, ela precisa prioritariamente do âmbito familiar. E se ela não tem aquele âmbito familiar, esse chamamento para a escola de suprir esse âmbito é necessário, mas a escola não consegue suprir uma coisa que só a família consegue. Então, necessariamente, a gente vai ter aí um processo, né? A gente vai ter uma demanda relacionada ao socioemocional. Então, por isso que o Fórum Mundial de Educação e a nossa base nacional já trouxe essa demanda em caráter curricular. Né? E a pandemia, ela, de certa forma, ela só enfatizou mais o que estava acontecendo e antecipou algumas situações. Essa Mas é a minha pergunta é, você percebe que as crianças estão sobrecarregadas? Algumas crianças se sentem mais sobrecarregadas do que outras crianças, porque isso também é uma coisa de experiência.
né? E o nosso currículo hoje, a base, ela adequou muito bem as habilidades das crianças de acordo com as bases da neuroaprendizagem. Né? Só que cada escola tem, né, a sua metodologia. E o que a gente vem hoje, inclusive enquanto educadores, discutindo muito, é para a gente não trazer para o jardim de infância uma disputa, né, de currículo, uma disputa de aprendizagem. Meu filho está lendo? Não, meu filho ainda não lê. Nossa, meu filho já escreve o nome. As crianças, elas têm que viver as suas fases de acordo com, inclusive, a maturação cerebral que cada uma tem. Você percebe que esse processo está sendo, já me falou, né, tá cada vez mais cedo. As escolas, elas estão trazendo, e foi uma pergunta que eu trouxe para várias escolas aqui, com relação à antecipação dos conteúdos. Citando como exemplo, o aluno do primeiro ano tem livro do segundo. Isso acontece? Você tem acompanhado isso? Um livro sempre à frente da série? Bom, culturalmente, aqui em Teresina, nós temos essa abordagem. Por que você acha que isso acontece? Algumas escolas hoje já estão modificando isso, né? Mas nós temos essa abordagem e isso é uma demanda também da sociedade. Você acha que os pais que cobram? Os pais acabam ficando em dúvidas com relação ao que o seu filho deve estar aprendendo, né? Eles se conversam, né? Hoje as pessoas, elas têm muito mais contato umas com as outras, né? Tem os grupos de WhatsApp, né? E às vezes, meu filho já está fazendo isso, olha a letra do meu filho aqui, aí cada mãe... Aí a mãe pira, né? Cada mãe fica na urgência, nossa, meu filho ainda não está fazendo isso, será que já era para fazer? E nem sempre eles tiram a dúvida com quem de fato pode esclarecer, né? Às vezes eles ficam discutindo entre si lá, né? E a escola fica sem aquela voz num grupo privado de WhatsApp, né? E isso faz com que também muitas escolas tentem suprir essa demanda, né? E Teresina, eu digo muito para todo mundo, ela é uma ilha com relação aos conteúdos, né? Todas as escolas de outros estados, inclusive do Nordeste, elas têm uma abordagem diferente, né? A gente observa que nós temos uma consistência muito grande de conteúdo, não só com relação à educação infantil, mas com relação a todo o percurso da trilha de aprendizagem dessa criança ao longo da vida dela na escola. E essa consistência é necessária? Bom, essa consistência é uma polêmica, né? Porque assim, tudo que você coloca no cérebro... Como mãe, você acha que é necessário isso? Como mãe, eu acho que não é necessário. Eu acho que a gente tem que escolher as batalhas e priorizar o que é prioridade. Não são prioridades, é prioridade. Então, assim, uma criança de 2 anos, ela tem que se movimentar muito, ela tem que experienciar, ela tem que tocar, ela tem que sentir, ela tem que viver, porque ela não se dissocia do mundo. Sim. O corpo dela é o mundo dela. E o nosso corpo, ela é uma grande janela de aprendizagem. Uma criança de 4 anos, ela pode ler, se for uma habilidade específica dessa criança, mas não é uma habilidade padrão dessa faixa etária. Por quê? Porque ela ainda está em todo o processo de isquemia corporal em consolidação. Né? Uma maturação que vai seguir até os 8, 9 anos de idade. Então, lá no primeiro ano, né, do ensino fundamental, anos iniciais, é que essa criança vai começar a ter maturação cerebral suficiente para entender de fluência de leitura, para que as suas habilidades escritoras e leitoras sejam realmente potencializadas. Óbvio que para isso ela precisa estar exposta, né, antes, né? E o que a gente faz é uma exposição criteriosa, né? É uma exposição pensada, né? Uma exposição intencional. E aí eu resvalo de novo lá na formação de professores, segurança e autonomia. Maravilha. Você tem experiência, você foi coordenadora de escolas tradicionais na cidade. O que você aprendeu? O que você traz de maior riqueza desse momento? Assim, eu fui professora de chão de fábrica, né? Eu estive em sala de aula com as crianças, né? Mais de uma década de sala de aula com as crianças. E especificamente com o público infantil, né? As minhas experiências relacionadas aos pré-adolescentes e adolescentes, né, elas são mínimas em relação à experiência que eu tenho com a educação infantil. O que eu tenho para dizer é que se a gente respeitar a fase em que a criança se encontra, a gente não atropela nenhum conteúdo escolar, né? Se naquela fase de recortar, colar, picotar, rasgar, se mexer, dançar, brincar, eu extrapolo, eu estou ajudando minha criança a organizar o pensamento, eu estou ajudando minha criança a ter propriocepção, eu estou ajudando a minha criança a ter autonomia. E quando ela precisar concentrar e trabalhar a visomotricidade dela, ela vai me corresponder muito bem.
Perfeito. E, Andréia, como é que estão as tarefas escolares? Você observa se existe, assim, alguma discrepância, por exemplo? Gente, essa tarefa aqui está cobrando demais, essa criança é tão pequena. Na sua avaliação, como é que está? Eu sempre pergunto em linhas gerais, tá? A quantidade de tarefas e como é que você avalia a cobrança que é feita dessas tarefas. Está correspondente à idade? Quantidade não é qualidade, né? Isso não quer dizer também que a gente esteja falando e sendo a favor da inexistência de atividades relacionadas ao currículo escolar. Você é a favor da tarefa de casa? Eu ainda estou em processo, eu sou a favor da fixação. E essa fixação não precisa necessariamente ser uma tarefa de casa, um papel que a criança vá sempre escrever. Por exemplo, uma tarefa de casa pode ser a criança separar por etiquetinhas as cores das suas roupas. Adoro. Né? Ela selecionar os seus brinquedos no quarto, né? Então, assim, tudo isso tem relação com a aprendizagem da criança e está relacionado ao conteúdo escolar. Cada vez mais as escolas vêm fazendo isso nas suas práticas, né? A gente observa que as escolas estão trazendo também a educação natural, que é uma coisa que a gente já vem discutindo há muito tempo e hoje, obrigatoriamente, nós estamos sendo chamados a não fechar os olhos para isso, por uma questão realmente de sobrevivência. Né? Perfeito. Andréia, daqui a pouco eu quero saber sobre autismo e como é que as escolas estão trabalhando essa tarefa adaptada, se na sua opinião as escolas estão sendo inclusivas. Daqui a pouco a gente volta, mas antes você confere as ofertas do Paraíba. Olha só. No Paraíba tem tudo para deixar sua casa mais bonita e ofertas em até 18 vezes. Tem Paraíba, tem tudo, tem tudo. Que todas essas ofertas você pode comprar também pelo site ou pelo aplicativo. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Mãe, eu sempre gosto de falar e de lembrar a todas as mamães. Vocês já fizeram uma busca pelas fotos dos seus filhos? Vocês acham que elas estão no e-mail, no CD, no HD? Minha gente, vamos imprimir esse material. Eu fico tão feliz de poder ter os álbuns do meu filho, sentar, conversar. É uma historinha, sabe, André, que eu sempre conto. São as nossas memórias. Como é que ele vai achar essas fotos assim daqui a 30, 40, 50 anos? Eu já tive a experiência de ter um HD que expirou, que queimou, quase que eu enlouqueci. Se eu não tivesse as fotos... Você teve essa experiência também? Sim. Eu já conversei com várias amigas que falaram: Aninha, eu perdi as fotos do batizado do meu filho, eu não tenho mais a foto do nascimento, porque a gente acaba deixando o tempo passar e não imprime. O Tibério, ele tem um trabalho fantástico. Inclusive, assim, você quer botar uma foto do celular no álbum, ele dá todo jeito, sabe? Super paciente, adoro o trabalho, tem vários tipos de álbum. Tá, e todas as informações do Tibério, entra, coloca as fotos do seu filho no papel, que é o melhor lugar onde elas podem estar. Bom, né, André? A gente vive memórias. André, eu quero que você me fale sobre as crianças com autismo, TDAH, com dislexia. Na sua opinião, as escolas de Teresina são inclusivas? Esse assunto da inclusão, ele é um assunto muito delicado, porque eu percebo que as nossas escolas estão a cada ano aprendendo cada vez mais estratégias inclusivas, né? Porque os pais estão cada vez mais matriculando suas crianças no ensino regular, né? O que é maravilhoso, né? No entanto, muitas propostas de adaptação, não só com relação às crianças, né, com o espectro autista, mas com todas as nossas crianças. Nós costumamos muito pensar em crianças atípicas, né? Mas as nossas crianças típicas, elas têm também as suas necessidades. E esse é um chamamento, de certa forma, geral para as escolas, né? Não só com relação à adaptação da tarefa gráfica, mas à adaptação prática, na hora em que a criança está em sala de aula, na assimilação de conteúdos. É um assunto muito delicado, né? Por quê? Porque exige muita reflexão, exige também muita paciência, porque o processo de adaptação, né, o processo de acompanhamento das crianças com demandas de aprendizagem, né, é um processo gradativo. É um processo que você ali vai apostando no que a criança lá na frente vai te responder, sem necessariamente ali no momento ela está correspondendo ao que está sendo feito. Eu queria muito que você falasse pra gente, eu acho que falar bem é sempre muito bom. Você acompanha várias escolas, não são todas,
Sim. Mas existe algumas que você pode dizer que faz isso muito bem, que são inclusivas, que adaptam as tarefas? Na sua experiência, quais são as escolas que trabalham melhor a inclusão? Olha, essa questão ela é muito de experiência da família. Ela não vai querer falar, né? Vocês estão percebendo. Não é bem isso. É porque assim, o que acontece? Eu tenho crianças, vamos falar de uma mesma escola, escola X. Eu tenho 3 crianças dessa escola X. Eu tenho uma mãe que não teve uma experiência boa, eu sei como por conta da demanda de aprendizagem da criança, e eu tenho outra mãe que se sente super acolhida. Porque isso realmente é uma experiência. O que a gente pensa são os modelos de aprendizagem. O que eu acho é que a gente, enquanto educadora, o que eu penso é o seguinte, e eu vou resvalar para o meu lado mãe. Sim. Eu não estaria com o meu filho em uma escola que não estivesse suprindo essa demanda. E isso não quer dizer que a escola esteja se negando ou não esteja fazendo de uma forma adequada. É que existem modelos, sabe? É como um curso de inglês que você procura hoje, né? Tem criança que se adapta, por exemplo, a um Wizard, tem criança que se adapta a um Yazid, né? Então, assim, vai muito da sua experiência. Uma loja que você entra e você sente aquele cheiro, e aí, por conta do cheiro, você já compra na loja. Outra loja que é super organizada e você tem um atendimento a quem... É muito da experiência mesmo. É muito da experiência, muito, né? E a aprendizagem, ela é muito, digamos, pessoal. Ela é individual. Bem individual. E eu já falei sobre isso, até vocês podem olhar nas redes sociais, que eu já ouvi histórias belíssimas e histórias traumáticas da mesma escola. Sim. Sabe? Então não é porque a gente ouviu falar... como é que a gente... Assim, na sua opinião, quais são os pontos que os pais devem observar quando vão procurar uma escola para o filho? Eu trabalho em escola, né? Minha vida toda, né, chão de fábrica de escola. Eu queria enfatizar antes de responder essa sua pergunta, é como maternar. Quando você pensa na escola da sua criança, você pensa na melhor escola que atenda plenamente aquilo que você está procurando. Sim. Quando você tem uma ação educativa com a sua criança no seu dia a dia, você pensa no melhor. As escolas, elas também têm essa mesma meta. Elas pensam no melhor. Quando elas planejam, né, atividades, quando elas planejam projetos, né, que envolvam toda a comunidade escolar, incluso aí as famílias, elas pensam em entregar o melhor. Sim. Né? Então, assim, nem sempre, como a escola ela é um espaço dinâmico, um espaço de reflexão perene e de constante mudança, ela sempre vai precisar modificar algumas ações e ela sempre vai precisar trocar algumas metodologias em detrimento de outras. Então, assim, não existe algo engessado, fora o nosso currículo, né? Não existe algo engessado para dizer assim, nossa, essa escola aqui, ela não pode mudar nisso, o meu plano é esse, eu tenho que fazer dessa forma, porque nós estamos lidando com pessoas. Eu sempre falo que né? É onde nosso coração repousa. Exatamente. É a bandeira que eu levanto sempre, né? Assim, e eu já ouvi depoimentos de colegas que, amigas minhas, eu assisti as entrevistas, meu filho estava na escola A, foi para a escola B, e outras que estavam na escola B e foi para a escola A. Não que uma seja melhor do que a outra, mas é porque as crianças têm perfis diferentes. Sim. E de verdade que eu acho que a gente precisa normalizar o fato de a escola chegar e dizer, mãe, o nosso perfil não se adapta ao seu filho, sendo que as pessoas elas veem isso como algo absurdo. Do mesmo jeito que se eu chegar numa loja e perguntar se tem um alimento que tem glúten, não, senhora, a gente não tem. Senhora, o nosso perfil é esse, tá tudo bem se você quiser mudar. Nosso filho vai ser mais feliz em outra escola que tem aquele Sim. perfil. Sim. Sabe? Eu acho que é algo que podia ser normalizado. A gente podia falar numa boa, imagina. Você chega numa pizzaria e pede uma galinha caipira. Senhora, nós não temos galinha caipira aqui, é uma pizzaria. A escola devia ser assim também. Senhora, a gente não tem esse perfil que você quer. A gente tem esse perfil. E tá tudo certo. Sim. O que você acha? Devia normalizar. Mais uma bandeira pra gente levantar. Eu também considero. Ei, Andréia, a letra cursiva, a polêmica letra cursiva. Minha gente, eu tenho recebido tantos prints de desabafos e de escolas que têm introduzido a letra cursiva com 3 anos. Né? Na sua opinião, qual é a idade adequada para a gente cobrar a letra cursiva, sendo que, claro, tem individualidade, cada um, assim, mas em linhas gerais. E se a nossa letra cursiva não está sendo cobrada muito cedo aqui? Eu não vou falar da idade, eu vou falar da habilidade. Tá bom. A criança,
para seguir para a letra cursiva, ela já tem que ter todo o código alfabético bem consolidado. E quando eu falo código alfabético, eu não estou falando de A, B, C, não. Eu estou falando de som, estou falando de consciência fonológica, eu estou falando de entender sobre aliterações. E eu estou falando também, só te interrompendo, da habilidade, da motricidade Sim. fina. Em 2020 eu vivi isso com meu filho, né? A motricidade fina. E eu me questiono muito se uma criança de 3 anos já tem habilidade. Não, né? Não. Então, se uma mãe receber uma tarefa de uma criança de 3 anos pedindo letra cursiva, tá errado. Não precisa. Não precisa. Ela pode conversar com a escola, porque como nós estamos conversando aqui, né? Cada escola tem sua metodologia. Né? Eu vou te fazer uma pergunta. A criança, quando ela está em processo de alfabetização, né? A maioria das escolas, todas as escolas iniciam com a caixa alta. Sim, né? letra bastão, aham. Exatamente. Quando você sai com a sua criança no carro, que ela vai olhando os outdoors, que ela vai olhando a fachada das lojas, aonde é que ela encontra a letra cursiva? Poucas. A letra cursiva, ela é trabalhada de forma mais enfática nesse processo de alfabetização nas escolas. Né? Então, assim, eu recruto uma musculatura muito sinuosa para eu conseguir fazer certos movimentos, enquanto eu poderia estar trabalhando melhor fluência de leitura. Sim. Né? Enquanto a minha criança pode... dá para fazer as duas coisas. Sim, dá. Mas a gente tem que levar em consideração hoje os índices que a gente tem de crianças que pouco consolidaram habilidades leitoras e escritoras no 3º ano do ensino fundamental. Por que será? Então, eu tenho que avaliar o meu processo. Então, eu tenho que escolher quais batalhas eu vou travar naquela trilha de aprendizagem. Entendi. Né? A criança que vai para o 1º ano do ensino fundamental, que não viu antes a letra cursiva, e eu digo isso de maneira muito segura, ela vai fazer a letra cursiva com muita facilidade, sem precisar passar por cartilha, por modelo, por treino motor. Entendi. E, André, o que de mais absurdo você já viu na tarefa escolar? Bom, o que eu considero de mais absurdo numa tarefa escolar é a falta de contexto. A falta de vivência que deve preceder aquela atividade que a criança vai fazer. A criança que leva uma atividade da escola para casa, ela precisa saber o que ela vai fazer naquela atividade, e isso ela precisa aprender na escola. Porque a família... Você percebe que algumas vezes é desconecto uma coisa com a outra? Sim, às vezes sim. E uma grande luta que, enquanto coordenadora pedagógica, eu também travo, porque isso é um processo de muita reflexão, é exatamente a gente pensar na ação, na vivência. As crianças, elas têm que ter prioritariamente experiências. Né? São experiências que a criança vive no âmbito escolar que ela vai te dar um feedback na atividade de casa. Perfeito. Qual é a sua opinião sobre escolas bilíngues? Bom, as escolas bilíngues, elas estão, né, principalmente aqui na nossa capital, né, em grande ascensão. Eu gosto bastante do currículo internacional, eu acho interessante, né? Nós ainda estamos refletindo muito sobre a questão, nossa, minha criança precisa aprender a falar inglês e português ao mesmo tempo. Isso é muito bom para o cérebro, aprender línguas diferentes no mesmo espaço de tempo, né? Se nós formos pensar na gente, quando a gente está ali num movimento de realizar várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro está sempre atento. E a criança, ela é uma esponjinha. Sim. Ela aprende com muita facilidade. Então, essa aposta é uma aposta, sim, muito boa, né? É uma demanda que vem cada vez mais surgindo. Eu tenho muitas mães que se questionam, tia, será que eu coloco, né? Os meus meninos, eles sempre fizeram inglês, né? Não tinha ainda o boom da escola bilíngue, né? Mas eu coloquei os dois muito cedo para fazer inglês. Né? E na pandemia eles foram interrompidos. O meu mais velho, ele tem fluência e não foi em escola bilíngue, mas ele foi estimulado desde a infância. Entendi. Então, assim, é pontual. A criança, quando ela, seja o que for, estímulo desde a infância, de maneira intencional, de maneira criteriosa, né? Ela vai, com certeza, ter êxito. Andréia, é possível ser bom e ser saudável? Sim, é necessário ser saudável para ser bom. Eu te pergunto isso porque, assim, eu sempre tenho uma dúvida sobre... Será que meu filho está brincando demais, está na hora de estudar? Será que ele está estudando demais, está na hora de brincar? Como é que a gente consegue chegar nesse equilíbrio? É complicado, né? Hoje, cada vez mais, enquanto escola,
né, a gente precisa trazer o jardim da infância. E quando a gente fala de jardim da infância, a gente fala de brincadeira. A criança aprende brincando. É brincando que a criança hipotetiza, é brincando que a criança imagina, é brincando que a criança argumenta, e é brincando que a criança tem as melhores consolidações de organização de pensamento e também da isquemia corporal. Então, assim, no jardim da infância, prioritariamente, a aprendizagem deve ser criativa, que potencialize o processo do brincar. Pois é, no mundo perfeito, nós trabalharíamos assim umas 2 horas por dia. E depois a gente poderia ficar brincando com os nossos filhos. Mas Sim. isso é muito difícil, Muito. a gente não consegue. Como é que a gente pode otimizar esse nosso tempo com nossos filhos? Hoje, cada vez mais, as crianças estão mais na escola. Essa otimização do tempo tem sido, de certa forma, muito cruel para nós, principalmente mulheres, né? A gente vai para o trabalho, a gente quer ter um tempo de qualidade em casa, a gente quer ter um final de semana que a gente Amiga, descanse a conta assim, não sem fecha. ninguém e ainda com os filhos. E A de conta fato, não a fecha. conta não fecha. Então, assim, eu digo muito que a gente vai priorizando a batalha principal do momento. E com as crianças, o tempo de qualidade, e hoje eu falo de maneira muito enfática, deixa a tela de lado e fica com a sua criança. Porque hoje na tela não é só... A gente está discutindo muito adolescentes na tela, criança na tela. Nós temos adultos na tela, juntos. Você vai para um restaurante, cada um está com o celular. Entendi. E eu não me tiro dessa roda. Eu trabalho pelo celular também. Então, às vezes, eu estou bem aqui e hoje, eu que trabalho com isso, eu penso, não, eu vou guardar aqui o celular depois. Então, é uma ação pedagógica que nós estamos passando hoje, porque, na realidade, nós não vivemos isso antes. A tecnologia está muito na nossa vida de maneira amalgamada agora. Sim. Então, é agora que a gente precisa refletir. Então, quando eu falo em tempo de qualidade, a principal coisa, sai da tela, tira a tela, porque a tela, ela nos rouba momentos preciosos da vida. Eita, como nós temos ainda muita coisa para falar. Nosso tempo na TV esgotou. E eu te acompanho daqui a pouquinho. Entra lá, tá tudo no canal do YouTube e no podcast. O endereço está aí no seu vídeo. Até já. Andréia, nós tivemos um intervalo aqui, ela estava me contando que muitas vezes nas apresentações, as escolas já estão adotando que a criança se apresente 2 vezes. A primeira só para que o pai possa deleitar ali o filho. Sim. E depois para poder registrar com o celular. Sim, também. Não é só a família observar todas as nuances da criança, é a criança encontrar o teu olhar, que isso é o que é o mais importante. Hoje, quando você olha, por exemplo, os stories no Instagram, o que acontece, né? A mãe às vezes está ali amamentando e ela está filmando um pedacinho da criança dela para mostrar aquele momento lindo, mas a criança, ela procura o olho da mãe nos momentos, né, de mais afeto, e ela está sempre vendo o quê? Um celular. E aí isso você da pensa assim, apresentação também é muito forte. muito forte, porque a criança, quando ela vai se apresentar, ela chega, ela procura o pai, ela procura a mãe, ela procura quem disse pra ela, olha, eu vou. E a mãe está no celular Então, filmando a criança. É uma das melhores intenções, todos nós fazemos isso, né? E é uma ação que a gente cada vez mais reflete. Por quê? Porque se eu tô ali filmando, eu vou deixar de ter uma conexão super importante para aquele momento, de viver o momento na realidade, que é um chamamento muito atual, é viver o momento. Arrasou. Ei, Andréia, se você fosse montar uma escola hoje, qual a linha pedagógica você adotaria? Bom, a primeira, né, de todas, arrasadora, né, montessoriana. Eu gosto Maria muito, Montessori. Maria Montessori. Não tem como uma mulher quê? lá atrás trazer pra gente. Primeiro que ela era médica, né? Então ela sabia muito bem o que era que ela estava fazendo com aquelas crianças, né? Ela estava cuidando também da saúde das crianças ao ensinar. Ela estava se aproveitando de coisas que ela teve a oportunidade de estudar para uma época que também ela enfrentou muitos desafios como mulher, a única mulher, né, da turma naquela época. A mulher não fazia medicina, a mulher não era médica. Então, assim, ela teve uma luta pessoal muito grande para atingir a quantidade de estudantes que ela atingiu e modificar uma cultura local como ela modificou. Então, assim, você traz o elemento real para a criança, você respeita as bases
de aprendizagem da criança nas suas fases essenciais de consolidação. Primeira poda neuronal, segunda poda neuronal. Isso é muito importante para eu, de fato, consolidar o que eu estou aplicando às minhas crianças. E gosto bastante também da abordagem de Reggio Emília, porque é uma abordagem que traz muitas experiências, que traz a criança no centro do processo. E quando eu falo criança, ela é professora de educação infantil. Todas as respostas da nossa vida estão na infância. Quando você falava dos registros fotográficos, lá no meu Instagram eu faço sempre uma alusão à minha infância. A minha docência, ela é sempre alusiva à minha infância. Então, tudo na nossa vida parte das experiências que nós temos na nossa infância. Tá, você percebe que alguma escola aqui em Teresina trabalha bem isso? Alguma coisa de Maria Montessori? Nós não temos hoje uma escola totalmente montessoriana, né? Então, todas as que eu entrevistei, elas falam, olha, a gente não tem uma linha, mas a gente vai ali pegando um pouquinho de Freinet, um pouco de Maria Montessori, o tradicional, conteúdo, a gente vai, acaba que é um mix. Mas você observa traços de Maria Montessori em alguma linha pedagógica? A maioria das escolas hoje tem também feito essa abordagem, né? Porque é uma abordagem muito efetiva. No entanto, a abordagem montessoriana, ela precisa de uma certificação, né? Então, nós não temos aquela escola certificada, por exemplo, como nós temos escolas com certificação do Canadá, né? Com currículo do Canadá, nós não temos. O que nós fazemos é uma miscelânea daquilo que a escola acha essencial pontuar naquela trilha de aprendizagem da criança. E, Andréia, como é que foi, como é que está sendo, né, a sua vivência, eu quero te perguntar como mãe, o relacionamento dos seus filhos com a escola. O que você acha que você fez bem feito? O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Bom, primeiro é dizer, né, que tudo que eu sou hoje como educadora foi o meu primeiro filho quem impulsionou, né? O meu primeiro filho tem déficit de atenção. Então, assim, foi um déficit de atenção que eu descobri Ele tem TDAH. Eu descobri tardiamente o déficit de atenção dele. Primeiro porque eu passei pelo processo de negação do déficit de atenção. Ele era muito habilidoso, ele era uma criança que aprendia com muita facilidade, o raciocínio matemático dele é muito apurado e isso foi uma coisa muito evidente desde cedo. Então, quando alguns contrapontos começaram a chegar, eu comecei a me questionar muito. Mas assim, como questionadora, né, eu sempre fui muito atrás do que eu precisava conhecer. E aí eu realmente fui percebendo, né, fui buscando formações. Hoje eu não teria exposto ele a muitas coisas que eu expus do próprio processo de aprendizagem cobrado, né, na realidade que eu estou falando, por conta do que eu sei hoje do déficit de atenção. Né? Não que ele tenha tido tanto prejuízo, graças a Deus ele não teve tanto prejuízo, porque o déficit de atenção dele não era com aquele quê da hiperatividade. Sim. Né? Ele era uma criança Mas te passiva, falaram que ele né? tinha um déficit e você achava que era... Não. Na realidade, ele começou a apresentar dificuldades na visomotricidade. Ele demorava para terminar as atividades retiradas do quadro, né? E nessa época ele estudava na escola que eu passei muitos anos trabalhando, né? Que foi a escola que o alfabetizou, né? Uma escola também com muitos pontos tradicionais. E ele precisava copiar muitas coisas. E aí foi onde, de fato, ainda como não funcionária da escola, eu comecei a questionar, né? Comecei a sentar, a perceber alguns pontos, né? E hoje eu tenho um adolescente, porque ele está com 16 anos hoje, ele trocou de escola, né? Eu passei por algumas mudanças na pandemia. A pandemia modificou a vida de muita gente, né? A minha também. E eu levei ele para outra escola. E nessa outra escola, ele, de certa forma, ele se encontrou dentro de uma abordagem flexível, né, dentro de uma orientação contextualizada para o que ele necessita, né? E ele já está maduro, né? Ele já passou pela fase da alfabetização, né? Ele já pegou aquelas bases principais da aprendizagem, né? Virão aí deu outros tudo certo. Desafios, deu tudo certo. E, Andréia, eu vou insistir ainda nessa questão das crianças atípicas, porque eu tenho recebido muitas perguntas. Aline, o meu filho ele é autista. Qual escola você acha que ele deve estar? Nós já sabemos, e é claro, que cada escola, cada mãe, seu coração repousa. Mas eu queria muito que você pudesse dizer para a gente das escolas que você conhece, de pessoas que você indica. Você pode dizer para a gente quais são as escolas que você considera que trabalham melhor a inclusão? Olha, eu vou ser muito pontual num quesito.
né? Essa questão da experiência, ela é muito individual. Pronto, isso a gente já entendeu. Te falar uma escola e deixar uma outra é muito complicado, vou já te dizer por quê. Porque hoje todas as escolas, de certa forma, já estão com um processo de inclusão mais apurado. Já estão, por exemplo, hoje nós temos escolas em Teresina que a criança necessita de um AT, né, de um acompanhante terapêutico, né, de um acompanhante pedagógico específico para aquela demanda da criança, ela tem, né? Por quê? Porque na realidade o que cada escola quer fazer é entregar o seu melhor para que a sua criança consiga realmente extrapolar o seu potencial. Então, assim, é muito, de fato, da experiência, né? Nós temos hoje profissionais, né, da saúde que atendem as crianças, que indicam escolas A, escola B, mas isso também vai muito da abertura que, por exemplo, os profissionais têm. O que acontece quando eu tenho uma criança atípica? O que essa escola precisa? Ela precisa dar abertura para a equipe multidisciplinar que acompanha a criança, ela precisa dialogar com essa equipe, né? Eu preciso, enquanto psicopedagoga, fazer uma observação in loco da minha criança, porque uma coisa é o que eu recebo ela no meu espaço, outra coisa é eu ir observar ela no processo de interação, no processo de aprendizagem na escola, quando ela está outra experiência, coletiva e não individual. Então, eu preciso ter essa abertura, eu preciso enquanto mãe, solicitar isso para a escola. Obviamente, toda escola tem seu protocolo, né? E eu ser acolhida nesse processo. Porque esse também é um diálogo necessário. A criança que tem demanda de aprendizagem, ela precisa ser acompanhada pela escola, ela precisa ter um acompanhamento multidisciplinar e a família precisa observar e acompanhar e também conduzir. São três esferas essenciais. Não adianta, por exemplo, eu achar que a minha escola vai terapeutizar a minha criança, porque minha criança está o dia inteiro na escola. Escola traz um currículo. O processo terapêutico, ele é totalmente diferente, é estimulação cognitiva. Se a criança não tiver aquela ancoragem, você pode colocar na melhor escola. Se ela não tiver aquela ancoragem que ela necessita, não vai adiantar, e ela necessita no processo de terapia. Então não adianta eu trocar. Tem que ser realmente um conjunto. Às vezes as mães passam para a escola toda uma responsabilidade que devia ser da equipe de saúde. Às vezes isso acontece. Mas eu não considero isso como uma situação, eu vou deixar quem esse processo. Não, na realidade, todos nós, né, com as nossas crianças, com os nossos filhos, né, os meus alunos e as crianças que eu acompanho, a gente quer acertar. Sim, lógico. Sempre. E Andréia, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para uma psicóloga que eu sou absurdamente apaixonada, que é a doutora Carla Fernanda. Eu perguntei para ela a respeito do brincar. A gente tem ouvido muito falar que as crianças, elas aprendem brincando, que a gente pode transformar tudo em brincadeira, que a criança, ela tá com preguiça de somar ali, mas se você for transformar isso numa brincadeira, ela vai aprender de uma forma leve, de uma forma gostosa, e as mães sempre ficam com o coração dividido. Será que essa é realmente uma forma interessante de aprendizagem? Porque em determinado momento da vida, a gente não vai conseguir fazer com que ele brinque sempre. Algumas mães, alguns pais, eu falo mães, minha gente, são os educadores, são os pais de uma forma geral, né? Porque aqui a gente é papo mãe. Mas alguns responsáveis, eles falam assim, olha, essa criança, ela precisa aprender que vai ter uma hora que ela vai fazer uma tarefa e ela é chata e a vida não é só brincadeira, né? Qual é a sua opinião a respeito disso? Vamos deixar o brincar no tempo do brincar. A criança precisa de rotina. E essa rotina, ela precisa ser conduzida a trabalho, pede ali um acompanhamento, uma intencionalidade. Então, assim, quando a gente fala que a criança aprende brincando, isso não quer dizer que a criança vai ficar brincando à vontade, do jeito que ela quer, no tempo que ela quer. Você vai conduzir esse processo. A criança, ela precisa de um par mais experiente conduzindo um processo, né? Então, quando essa criança organiza as suas ideias, por quanto tempo a gente brincou? Você lembra por quanto tempo você brincou? Gente, eu brinquei demais. Porque até meus 15 anos eu ainda me peguei brincando de boneca, né? Mas nos meus 15 anos eu estava num processo de nostalgia do brincar, né? A gente não está ali vivenciando, hipotetizando ações. Por isso que eu digo que o tempo do brincar, ele fica no tempo do brincar. E eu extrapolo isso quando eu trago critérios para esse brincar. Na escola, a criança tem um momento do brincar livre, ela tem um momento do brincar nos jogos de linguagem.
Você leva, por exemplo, para uma intervenção psicopedagógica, né, para uma estimulação cognitiva, uma brincadeira com bonecas, e lá você faz a criança construir toda uma relação espaço-tempo de uma história. Aí você pensa, nossa, mas vai para o consultório só brincar? Não. Quando você senta assim com a criança... como na escola brincar, também, né? Nós já aprendemos que ela tá aprendendo, Tá né? aprendendo, né? Tem pai que pergunta, para que vai rasgar papel? E aí, parte da escola explicar qual é a importância de rasgar papel e colar. E, Andréia, e numa situação, por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho, ele tem, sei lá, 8, 9 anos, ele tá com a tarefa, diz, cara, mãe, não tô afim de fazer essa tarefa, que saco. Na sua opinião, qual a nossa postura nesse momento? É dizer, filho, vai ter que fazer de todo jeito essa tarefa? Ou existe uma alternativa mais açucarada, mais adocicada, de a gente poder fazer com que ele tome gosto? Isso cansa também. Cansa. Na realidade, a gente está falando... Como é que a gente deve estratégias proceder? de rotina, né? A gente está falando sobre estratégias de rotina, né? A rotina é uma coisa que a sua criança vai ser habituada. Sim. Se naquele momento existe uma recusa para aquela atividade, você vai estabelecer um contrato com a criança de que em momento X ela vai executar aquela atividade. Então você pode ser flexível com a criança, assim como nós precisamos ser flexível em muita coisa na nossa vida. Por exemplo, a gente está bem aqui conversando. E aí entra uma pessoa e fala, parou a conversa, acabou, não tem mais conversa não, vamos para casa. Geralmente é assim que acontece. A criança está aqui brincando, acabou a brincadeira, vamos aqui. E você abruptamente chega e interrompe aquele espaço, aquela linha de pensamento que está sendo construída ali. E a criança ela tem que se autorregular para cumprir aquilo. Então, assim, tudo parte de uma rotina. A criança não quer naquele momento, você vai escutar a sua criança e você vai estabelecer com ela um critério, né? Às vezes eu recebo crianças lá no meu espaço de estimulação, que lá no meu espaço de estimulação só tem brinquedo. Tem papel, tem caneta, tem tesoura, tem cola, tem tudo, mas a grosso modo o que você vê são os brinquedos. E os brinquedos não ficam expostos. São brinquedos para cada momento. Uhum. Então o que acontece? A hora de brincar com o brinquedo tal, a hora de trazer o pay attention para estimular a atenção e concentração dessa criança. E aí ela quer ir para massinha, ela quer ir para ping-pong, né, que é o que faz mais sucesso com a gente lá. Então, você vai estabelecendo contratos com a criança. Vamos fazer aqui, logo em seguida. A criança tem que saber o que ela vai fazer depois. Quando ela está fazendo uma coisa aqui, ela gosta de previsão, tem que saber, né? O que ela vai fazer depois. Ela tem que saber o que ela precisa construir. Porque você consegue fazer uma ancoragem com a autorregulação dessa criança. André, você me contou que recebe muitas mães magoadas com escolas. Que mágoas são essas? O que as escolas têm feito com as crianças? Essa mágoa, na realidade, Aline, ela é mais referente às experiências, né? E são experiências com contextos diversos relacionados às dificuldades das crianças, né? É natural, quando sua criança tem determinada dificuldade, você chegar, né, com essa queixa, né, com essa demanda, nossa, a escola poderia ter olhado mais para o processo, né? Porque, na realidade, cada mãe está pelo seu filho, né? A verdade é essa. Mas uma coisa que, assim, enquanto gestora escolar, eu acho muito importante salientar, né? É uma preocupação que todos nós que trabalhamos em escola também devemos ter. É um processo transparente mesmo, né? De falar sobre as habilidades. Hoje as escolas têm plantões pontuais, né? Relatórios pontuais, né? E é muito mais difícil hoje você chegar no final de uma trilha de 2 semestres, né? Lá para o último trimestre da criança e chamar a família para pontuar dificuldades que poderiam ser resolvidas em conjunto durante o percurso, né? As mágoas maiores, elas são relacionadas a isso. Entendi. Né? Quando a mãe percebe que a criança já trilhou uma boa parte do ano letivo e aí é chamado para falar de habilidades que, na realidade, a família não sabe como pontuar, não sabe o que fazer, né? E aí sai procurando todo mundo para ajudar, né? É mais um ponto também de reflexão para a gente. Andréa, se você pudesse ter agora todos os diretores das escolas, todos os gestores ouvindo você, o que você diria para eles? Para todos os gestores e diretores? Na realidade, é um desafio para todos nós, né, que trabalhamos com educação, seja na intervenção, seja na escola, olhar, né, para cada indivíduo presente naquela escola. Necessariamente não é só o aluno,
a aluna, né? É a equipe docente, é todo mundo que faz a escola, a família, né? A reflexão do processo, ela é indispensável, né? A gente sempre resvala na tão falada utopia que todo mundo critica no mundo da educação, mas eu preciso esperançar para eu poder ter estratégias de experiências enriquecedoras, e para que eu tenha essas estratégias, eu tenho que ter um olhar realmente de inclusão, de respeito, de empatia, porque não é só o currículo, é como eu vou trabalhar esse currículo e o que eu quero alcançar com isso. E os pais? O que você diria para os pais? Eu diria para os pais, dialoguem sempre. Sempre. O diálogo, a comunicação, isso é uma coisa que não é só para pais, para todos nós enquanto sociedade. A comunicação é ouro no mundo em que a gente está vivendo hoje. Então, se eu tenho alguma dúvida com relação ao que o meu filho precisa aprender, ao que minha filha precisa melhorar, né, eu vou lá na equipe da escola, eu chamo para conversar, eu pergunto, porque as dúvidas, quando elas não são tiradas com as pessoas que podem lhe dar um auxílio, elas crescem e o processo de desconfiança aumenta. É daí que vem a grande queixa das famílias, né? Quando você vai conversar com a família, porque hoje você não ampara só a criança, você ampara a família também. E aí você observa que a família poderia ter sentado, pontuado, né? Sempre ali dispostas ao diálogo, né? Então, assim, eu não estou dizendo com isso que a família não dialoga, muito pelo contrário, nós temos cada vez hoje mais famílias presentes na escola, pai e mãe juntos, avô, avó também presentes, até o tio que participa da condução da atividade do para casa da criança já está na escola também. Isso é muito bom, porque cada vez mais as pessoas elas têm acesso a conteúdos que são essenciais para a condução das crianças, mas existem coisas que se você não chegar e não falar, não vão ser resolvidas, e a escola ela precisa de um feedback o tempo inteiro, não só a escola, por exemplo, eu lá no meu atendimento, meu processo de estimulação, eu tanto preciso dialogar com a minha família para explicar o que está sendo feito com essa criança, como dar para eles um feedback de como a criança hipotetizou lá comigo, para que ele leve esse feedback para a escola, né? E para que a escola traga um feedback para mim também. Então, isso é comunicação. Minha gente, eu falo, mas eu acho que eu não queria ser diretora da escola assim, nem por um dia, porque é muita responsabilidade. É uma missão de vida, eu acho que ninguém tá nesse ramo de educação para ganhar dinheiro. É uma missão de vida, acho que Deus olha isso aqui vai ser educação. Ele escolhe, assim, porque é um trabalho muito delicado, é um trabalho que faz uma diferença enorme na vida das pessoas, assim, quanto das nossas vidas veio das nossas escolas, quantas das nossas vivências, quantas memórias, as coisas boas e as coisas ruins que acontecem, claro, sempre na nossa família, mas imediatamente depois na escola. Eu acho que é uma missão, assim, o meu beijo, o meu amor, o meu carinho, o meu abraço, o meu acalento a todos os diretores, a todos os professores, porque é realmente uma missão de vida, né? Não tem como. É uma missão de vida quase que predestinada, eu diria, porque quando você vai olhar para o seu histórico, enquanto educador, você observa, estava lá. Era isso aqui, quando você brincava com as bonecas de dar aula, aqui ó, a educadora aqui. Gente, então, assim, e a pedagogia é fascinante, é fascinante, eu sempre falo muito isso. Eu fui a professora do meu filho, né, você acompanhou, em 2020, eu fui a professora dele e eu me apaixonei loucamente pela pedagogia. A educação é apaixonante e a base, que é a educação infantil, ela é a mais importante. A responsabilidade é muito grande. Porque é lá na educação infantil que você pontua as melhores experiências. Por falar em melhores, para a gente finalizar aqui, eu queria que você me dissesse, claro, existem muitas escolas, excelentes escolas, né? E aí, das escolas que você conhece, quais são aquelas que você acha que os corações repousam? Quais são, na sua opinião, assim, top 5 das escolas que têm as crianças mais felizes? Bom, o termo felicidade, né, é um termo relativo por conta da experiência, né, que cada isso a gente já tem sabe. O seu espaço, não né? me enrole. Eu quero assim, top 5 das escolas. Conta pra mim. Eu vou falar como neuroeducadora mesmo, né, que tenho acesso a algumas metodologias. Infelizmente,
não tenho acesso a diversas metodologias. Nós temos muitas escolas Das que em você Teresina, conhece. Aham. né? Eu sempre trabalhei no Colégio das Irmãs, né? O Colégio das Irmãs, ele me formou enquanto professora, né? Eu aprendi a ser professora de criança no Colégio das Irmãs, porque eu estava muito na docência superior, quando eu ingressei como professora de criança no Colégio das Irmãs. O Colégio das Irmãs é um da E lista. assim, como docente, sabe? Ali é uma casa que sempre será a minha casa de origem, né? Hoje, né, eu tenho experiência com o Colégio Equação Certa. Nós temos recebido cada vez mais famílias que estão felizes, né, com a nossa atuação. É um desafio muito grande para mim pessoalmente, né, para mim enquanto gestora, porque lidar, né, com um público que no meio da pandemia decidiu mudar de escola, é muito complicado, né? Um desafio para a gente enquanto escola, mas nós estamos aí. Eu gosto bastante da metodologia, né, da educação infantil do Instituto Dom Barreto, né? Eu acho que a equipe lá está sempre refletindo os processos, as pessoas com quem eu tenho contato, né? São pessoas que sempre falam muito bem, né, de como a escola se avalia, de como a escola vai se modificando. É uma escola referência, né? Então, assim, são escolas que eu tenho mais acesso, né, a conhecer a metodologia e vejo também uma coisa que eu acho importante, é como você muda de acordo com o que você vai precisando modificar, sem engessar o seu processo, né? Esse é um grande desafio da gente enquanto escola. Então diz pra mim, os top 5, quais você acha mais interessante? Eu posso falar do que eu conheço, né? Por isso que eu não quero resvalar, né, em deixar de falar alguma escola, né? Eu gosto bastante da abordagem dessas escolas que eu mencionei, né? Eu não conheço de fato a abordagem, por exemplo, da Maple Bear, que é uma escola bilíngue, mas eu tenho crianças, né, que estudam na Maple Bear e eu gostei de algumas abordagens relacionadas a tarefas de casa, né, de algumas abordagens relacionadas ao acompanhamento da criança que necessita, né, de um processo de aprendizagem flexível, né? Eu já recebi indicações, por exemplo, de escolas inclusivas, né, com relação à atuação dela, né, dessa escola em específico, a Bright Bee também, né, eu já ouvi falar muito bem da metodologia e eu fiquei encantada, né, com a entrevista da Andrea, né? Foi uma coisa assim muito linda de se ouvir. Eu acredito que ela encantou muita gente também. Então, assim, basicamente, eu não quero resvalar, né, em deixar alguma escola de fora, porque assim, eu enquanto neuroeducadora e enquanto contato com muitas gestoras, eu sei que cada uma tem a sua metodologia e quer entregar o melhor para o seu público estudantil. Então, o top 5 das escolas. Equação Certa, Instituto Dom Barreto, Colégio das Irmãs, Bright Bee e Maple Bear. Dicas de ouro aí, claro. Lembrando, sim, que existem outras escolas fantásticas, Sim. deixando sempre muito claro. A gente está E não perguntando aqui... necessariamente nessa ordem, né, também, Tá. né, porque são também metodologias diferentes, né, por exemplo, o Maple Bear e Bright Bee são escolas bilíngues. Sim, sim. Deixando sempre muito claro que existem, sim, escolas fantásticas. A gente Sim. está falando especificamente Educadores fantásticos. das que você tem vivência, das que Sim. você tem conhecimento. Já falando pra gente não causar confusão. Exatamente. Porque é muito complicado, né? Na realidade, a linha aqui o tempo todo estava tentando, André, e uma escola, porque eu sei que isso é Porque eu uma coisa trago também que as as famílias perguntas, querem. porque eu trago né? as perguntas Mas que eu assim, recebo. enquanto neuroeducadora, uma coisa que é importante ressaltar é a sua experiência com aquela metodologia de ensino, a metodologia de ensino que a sua criança está sendo exposta. Isso é o que Perfeito. vale. André, você foi maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada pelos seus Obrigada. ensinamentos. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar sobre a Eu que educação dos agradeço. nossos filhos. Andréa Kes, da Bubble Set, falou com a gente hoje sobre uma visão geral de todas as escolas. Você acompanha tudo guardadinho lá no canal do YouTube e no nosso podcast. Até lá. Obrigada.